Boa noite, meus irmãos. Creio ter cumprimentado a todos vocês que estão aqui. Também dou as boas-vindas ou uma boa noite àqueles que nos assistem pelas redes sociais ou pela rede social. Queremos então que Deus fale aos nossos corações. Peço que você abra sua Bíblia para o livro de Hebreus, capítulo 11. Livro de Hebreus, capítulo de número 11. Nós daremos prosseguimento então ao nosso estudo. Leremos versos 17 a 19. Aos irmãos que estão aqui, eu convido que se coloquem em pé. A palavra de Deus vai nos dizer, versos 17 a 19. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Deus abençoe sua palavra, podem se assentar, vamos orar. Senhor, nós queremos render graças pelo privilégio que temos de estar reunidos com os nossos irmãos em Cristo, agradecidos pelas portas da igreja estarem abertas, agradecidos, Senhor Deus, porque um dia nos salvaste. E temos nessas quartas-feiras, Senhor Deus, também alguns outros cultos, falado sobre um assunto que é de suma importância para as nossas vidas, que é a fé verdadeira. Tu sabes, ó Deus, como todas essas coisas têm sido importantes para a minha família, mas também eu oro, Senhor Deus, e tenho orado para que também seja importante para a nossa igreja. Então, Senhor Deus, tira os empecilhos que nos impedem de abrir o nosso coração para a Tua palavra. Ajuda-me, Senhor, a transmitir com integridade aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração. Queremos também estender os nossos pedidos, Senhor Deus, ao povo na Flórida, cuja situação é difícil por conta do furacão. Nós sabemos que o Senhor é soberano sobre todas as coisas, então nosso desejo é que o Senhor amenize os danos, cuide das vidas, Senhor, mas que também as pessoas possam reconhecê-lo como poderoso e soberano sobre todas as coisas. Nós agradecemos pela oportunidade que temos essa noite, estar em comunhão com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, assim como eu disse ao Senhor na oração, é um assunto que tem sido importante para nós. E quando começamos aí alguns meses atrás, eu não digo que não estaria esperando que as coisas acontecessem, mas por vezes a gente tem um pouco de esperança que elas aconteçam e que nós possamos crescer espiritualmente à medida que Deus vai agindo sobre nossas vidas. Nós estamos caminhando para, não o final, nós estamos caminhando praticamente para o meio do texto, porque nós veremos daqui para frente alguns personagens e falaremos mais abertamente. Eu sei que Abraão ele tem um espaço grande aqui em Hebreus capítulo 11, porque nós podemos dizer que talvez ele tenha sido um dos grandes expoentes da verdadeira fé. Não só pelo fato de ter saído de Ur dos Caldeus, como nós já estudamos em outra oportunidade, mas também pelo fato de aqui nos versos 17 a 19 apresentarmos uma situação que para muitos de nós é difícil acreditar e entender. Porque aqui no caso Abraão, ele teve que oferecer tudo aquilo que ele tinha. Ele teve que oferecer aquilo que era o seu sonho, ele teve que oferecer aquilo que era o desejo do seu coração, ele teve que oferecer tudo que ele tinha. Ele tinha um filho, o filho da promessa. Nós não estamos falando e não estamos nos esquecendo de Ismael, mas Isaque foi o filho que Deus prometeu a ele e a sua esposa Sara, como vimos recentemente nos versos anteriores.
Mas é importante, meus irmãos, e nós poderíamos ler todo o capítulo 22, de 1 a 19 de Gênesis, que trata especificamente sobre essa questão. Mas eu quero ler alguns poucos versículos com vocês, então, por favor, acompanhe-me na leitura de Gênesis capítulo 22. Você pode deixar o seu dedo aí em Hebreus capítulo 11, porque nós já voltaremos para lá. Mas Gênesis capítulo 22, nós temos a história que relata sobre esta situação na vida de Abraão. Então, meus irmãos, nós falaremos essa noite, e é importante anunciar, sobre, a fé que confia plenamente. Falando especificamente sobre o sacrifício de Abraão. Então, meus irmãos queridos, verso de número 1, depois dessas coisas, pois Deus Abraão a prova. Essa palavra é importante, vocês vão entender posteriormente. E lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto. Levantou sobre um dos montes, holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Verso de número 3 vai dizer que Abraão se levantou de madrugada, preparou todas as suas coisas, juntamente com o seu filho e os seus servos. Preparou todas as coisas para o holocausto. Verso de número 7. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Verso de número 9. Chegaram a um lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar sobre ele, e sobre ele dispôs a lenha. Amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto me negaste o filho, o teu único. Então, meus irmãos, tendo dito isso, volte, por favor, para Hebreus capítulo 11, porque esse contexto é importante para, se porventura você não saiba qual é essa história, pelo menos você possa situar-se no contexto. Mas no capítulo 22, Deus prova a fé de Abraão para que ele ofereça seu único filho Isaque como sacrifício no Monte Moriá. Em algum momento, você notou no texto que nós lemos, e posteriormente você pode olhar, Abraão hesitou em obedecer a Deus? Não. Ele obedeceu prontamente ao Senhor, sendo que, novamente repito, Deus tinha pedido para que ele sacrificasse tudo aquilo que ele tinha. Se nós pararmos, meus irmãos, para compreender sobre esta fé de Abraão, precisamos entender que a fé que ele demonstrou é uma confiança total em Deus. No mundo, muitas pessoas confundem fé com um simples otimismo ou pensamento positivo. A fé bíblica vai muito além. Ela é uma entrega completa, uma crença no poder e nas promessas de Deus, mesmo quando tudo parece contrário. Eu quero ir além, meus irmãos. Eu acho que até mesmo muitos cristãos, pessoas que creram em Cristo como o seu único e suficiente Salvador, acham que a fé é um pensamento positivo. Tem muitas pessoas que confundem a fé com o determinismo, confundem a fé com uma maneira direta de você falar com Deus, ou simplesmente você acreditar. A fé verdadeira, como os personagens bíblicos nos ensinam, e é isso que o escritor de Hebreus está procurando ensinar à sua audiência, que a fé verdadeira, ela
entrega-se aos propósitos de Deus. Porque o livro aos Hebreus foi escrito a judeus que estavam sendo perseguidos. Então, em muitos momentos, o autor do livro de Hebreus estava tentando fazer com que aqueles irmãos pudessem ficar firmes em seu propósito com Deus. No capítulo de número 10, ele fala sobre a importância deles estarem congregados. É um dos versículos que muitas vezes lembramos quando falamos da importância de estarmos na igreja, mas nem todas as pessoas entendem isso. Aqueles irmãos estavam sendo perseguidos. E mesmo dentre a perseguição, o autor do livro de Hebreus deixou claro para eles que eles não deveriam deixar de congregar como era o costume de alguns. Então a verdadeira fé, ela é uma atitude, ela não é uma crença. Se nós dizemos que cremos em Deus, isso vai resultar em uma atitude de entrega total nas promessas de Deus. O que nos é importante entender, e a gente vai trabalhar mais sobre isso, não sei se hoje ou na próxima oportunidade que nós estivermos juntos, pense o seguinte: a palavra de Deus é muito clara em dizer que a única pessoa, ou pelo menos a quem é válido tirar a vida, é Deus. Só Ele pode permitir. Não te parece um contraste muito grande Deus pedir para Abraão matar o seu filho? Será que ninguém nunca pensou que talvez Abraão pode ter pensado que Deus estava se contradizendo? Mas a grande questão é aquilo que nós lemos no começo do capítulo 22. Ali já revela para nós qual era o motivo que Deus estava permitindo que Abraão passasse por aquilo. O mesmo motivo que Deus disse para o diabo que Jó era um homem fiel. Deus exaltou a pessoa de Jó pela sua fidelidade, como era um homem justo e íntegro. E, posteriormente, ele disse para o diabo que poderia prová-lo, poderia tentá-lo. Só não poderia tirar a sua vida. Então, essas pessoas, elas não entenderam naquele momento, ou pelo menos talvez elas nunca entendessem enquanto estivessem aqui nesse mundo, qual foi o propósito de Deus. Mas tanto para um quanto para outro, o propósito foi prová-los. Só que não foi uma prova qualquer. Foi uma prova para que você e eu pudéssemos abrir os nossos olhos e pudéssemos entender que isso é totalmente capaz de acontecer nos dias de hoje. Deus pode agir com as nossas vidas ou através das nossas vidas exatamente da maneira com que Ele fez. Muitos de nós talvez não entendemos como Deus pode olhar para alguns dos seus servos mais fiéis e até mesmo questionar ao diabo que aqueles servos são fiéis e permitir que Satanás possa, de alguma forma, provar as suas vidas. Hoje pela manhã, eu coloquei nas minhas redes sociais, só não coloquei no grupo da igreja porque tinha os pedidos de oração, mas eu coloquei uma frase que, para mim, é muito importante. Eu estou lendo um livro do A.W. Pink, sobre os heróis da fé, em Hebreus capítulo 11. E ele disse o seguinte: Deus educa seus filhos gradualmente, e à medida que crescem na graça, Ele lhes dá tarefas mais difíceis e os faz atravessar águas mais profundas. Isso para que possam demonstrar uma fé mais firme. Não é o recruta inexperiente, mas o veterano forjado pelas provações que é colocado na linha de frente. Portanto, não se surpreenda se Deus está permitindo que você enfrente desafios mais severos agora do que há alguns anos. E isso, meus irmãos, é a síntese da nossa vida cristã. Uma vida repleta de provações. Porque também o verso que nós leremos mais para frente é como Tiago diz: tende por motivo de toda alegria. Mas quando você fala a palavra provação, muitos crentes começam a tremer. As pessoas veem o cunho negativo disso, quando na verdade a Bíblia fala que nós devemos ter por motivo de toda alegria. Sabe por quê? Porque como Deus disse em Efésios capítulo 3, verso 20, alguém lê para nós?
Efésios 3:20. Quem achou, pode ler. Então, tudo aquilo que ele quiser fazer, ele vai fazer. Em Hebreus 13:5, ele vai dizer, e nós lemos no domingo, não te deixarei, nem te abandonarei. Em outra versão, ele fala, nunca, jamais te abandonarei. Então, o mesmo Deus que permite as provações, é aquele que está ao nosso lado, permitindo que nós passemos por todas elas. Só que essa é a diferença, meu. É por isso que já não se vê tanto um crescimento espiritual exponencial como se via no passado. Avivamentos grandiosos como se via no passado. Eu não digo da nossa igreja, eu digo do cristianismo no geral. Se você é um leitor assíduo da história da igreja, você vai ver os grandes avivamentos no século XVIII e principalmente no século XIX. Lugares que hoje em dia, infelizmente, estão abandonados à própria sorte, foram grandemente usados por Deus. Grandes homens se levantaram, como na Inglaterra. Grandes pregadores se levantaram e foram grandemente usados por Deus. O povo de Deus, os cristãos, nós cristãos, desaprendemos a sermos pessoas de fé. Nós não queremos ser como os apóstolos que clamaram ao Senhor para que Ele lhes aumentasse a sua fé. Nós muitas vezes oramos para que Deus nos liberte das provações, para que o Senhor amenize as nossas provas, quando na verdade as pessoas mais fiéis são aquelas que são mais provadas. A história da igreja, ela é repleta de homens e mulheres que foram martirizados porque eles amaram a Deus, porque eles creram que Deus era mais importante do que a sua própria vida. Então, meus irmãos, isso é uma das explicações para a igreja de Cristo hoje morna que nós temos. Aonde por vezes nós precisamos quase que implorar aos cristãos que venham à igreja. Nós precisamos por vezes arrumar motivos e programações para ver se as pessoas de alguma forma elas queiram vir para a igreja. Aos irmãos que são mais antigos na fé sabem que muitas igrejas abandonaram o tradicionalismo por conta de uma vida mais liberal para trazer pessoas à igreja. Um dos livros de cabeceira de muitos pastores é Uma Vida com Propósitos, de Rick Warren, um pastor de uma mega igreja lá nos Estados Unidos, que ele vai dizer, entre outras palavras, que os fins justificam os meios. Ou seja, você deve encher a igreja de alguma forma. Se os jovens gostam de um tipo de música, faça. Se as pessoas gostam de um tipo de prática, faça. O importante é ter pessoas na igreja. O problema disso é o quê? Nós negamos a nossa fé em detrimento daquilo que as pessoas querem. Meus irmãos, o que é importante para todos nós é entender, assim como eu disse, que a fé bíblica vai muito mais além. É uma entrega completa, uma crença no poder e nas promessas de Deus, mesmo quando tudo parece contrário. Quando Deus disse para Abraão, sacrifica o seu único filho, ele não questionou, mas Deus, por quê? Mas é o meu filho. O Senhor disse que minha esposa e eu, na idade que nós temos, nós seremos pais. Como é que o Senhor agora quer que eu mate meu filho? Meus irmãos, ao receber a ordem de Deus, ele preparou as coisas e foi. Quando questionado pelo seu filho, Deus proverá. Ao chegar, estava pronto a executar a obra. E ele foi parado. A explicação está no verso 19 de Hebreus, capítulo 11. Por quê?
porque Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Abraão creu que o mesmo Deus que tinha prometido que ele teria um filho, Abraão entendeu que também ele poderia ressuscitar. Essa é a verdadeira. Entendam, meus irmãos. Quando nós olhamos para as nossas vidas, vejam a pequenez da nossa fé. Vejam como muitas vezes nós estamos a anos-luz dos grandes homens e mulheres de Deus. Eu repito, meus irmãos, quantos de nós temos orado para que Deus aumente a nossa fé? E não existe um remédio mágico. Vocês conhecem as minhas garrafas de água, né? Como uma dessas daqui, ó. Ninguém consegue tomar meio litro de fé. Nossa, eu estou cheio de fé. Não, ninguém consegue fazer. A única maneira que Deus ele tem para que nós sejamos pessoas de fé é através das provações. E Hebreus capítulo 11 é a prova disso. É por isso que esse capítulo está na Bíblia. E aquelas pessoas que estavam sendo perseguidas, elas entenderam o propósito das suas lutas, das suas provações. Nós também precisamos entender o propósito das nossas lutas e das nossas provações. Ernesto Kraft, que é um escritor, ele destaca a seguinte realidade. Abraão sabia, Deus pode tudo, menos mentir. Ou seja, Deus não pode quebrar a sua promessa. Assim, uma coisa era fato. Mesmo que Isaac lhe fosse tomado, Deus acharia um meio de devolvê-lo. Essa fé inabalável de Abraão é um exemplo profundo para... Quais são as promessas de Deus para nós hoje, meus irmãos? Vocês sabem quantos mandamentos existem só no Novo Testamento? Existem mais de 800 mandamentos só no Novo Testamento. Aí você fala, tudo isso? Jesus resumiu em 2. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, tua alma, entendimento. Amarás o próximo. Se nós fizermos isso, nós estamos cumprindo, como disse Jesus, a lei dos profetas. É fácil? Não é fácil. Mas é uma luta diária. É uma tentativa diária de nós podermos agradar a Deus. Eu estava dizendo para o Eduardo hoje, no dia da eleição, parece que abriu a porta do inferno. A mulherada, tudo sem roupa. Né? Acho que escolheu as piores, não todas, por favor, mas boa parte escolheu as piores roupas para ir votar. E aí, para um homem cristão, nós precisamos cuidar com os nossos olhos, mesmo que as nossas esposas ou aqueles que estão ao nosso redor não saibam aquilo que nós estamos olhando. Mas Deus sabe. Deus sabe aquilo que sai da nossa boca. Deus sabe aquilo que está no nosso coração. Deus conhece cada um de nós. Então, meus irmãos, por conta do nosso tempo, eu quero ver apenas a primeira parte. Primeiramente, eu quero falar sobre provações, ferramentas de refinamento da nossa fé. É importante entender o seguinte, Deus não pediu para que Abraão pudesse matar ou sacrificar o seu filho por crueldade ou até mesmo como um castigo de Deus. Não. Como lemos em Gênesis 22, 1, foi para prová-lo. Ok? Então, Gênesis 22, nos mostra que Deus provou a Abraão para revelar a profundidade da sua fé. Então, por que Deus nos prova? Por quê? Por quê, meus irmãos? Para revelar a profundidade da nossa fé. Deus, ele sabe de todas as coisas? Sabe. O diabo sabe de todas as coisas? Não sabe. Nós achamos que conhecemos a nossa fé, mas nós não conhecemos.
Muitas vezes, aquele amigo que fala, ó, eu sou seu amigo até debaixo d'água. Aquela pessoa que você, como diz o linguajar popular, você bota a mão no fogo por ela. Só que por vezes você é apunhalado por aquela pessoa. Felizmente, nem todos nós podemos confiar. Nem todos são pessoas que nós podemos confiar. Mas é diferente com Deus, meus irmãos. É diferente por quê? Porque as promessas de Deus não falham. Todas as coisas que ele prometeu, ele há de cumprir. Se Deus prometeu que estaria conosco até o fim dos séculos, ele estará conosco. Se ele prometeu que tudo aquilo que for necessário para nós, ele vai cumprir. Se ele nos prometeu a sua presença em nossas provações, ele também vai cumprir. Então, nós não sabemos a profundidade da nossa fé, mas Deus, através das provações, mostra como muitas vezes nós achamos que somos pessoas de fé, mas muitas vezes nós não somos. Por que Deus provaria Abraão dessa maneira? Como a suspensão de um peso sobre uma cadeira revela sua força ou fraqueza, assim Deus coloca seu povo em circunstâncias variadas que manifestam o estado de seus corações e demonstram a sua confiança, se a confiança deles está realmente neles. Explico. Alguns de vocês estavam aqui no dia que o irmão Salomão se estribuchou no chão quando ele sentou na cadeira branca. Alguns de vocês se lembram disso. Graças a Deus o violão dele está bem, não aconteceu nada com o violão. Mas o irmão Salomão é uma pessoa leve. Ele, na verdade, sentou na ponta e a cadeira abriu a perna e ele caiu. Agora, se sou eu que sento naquela cadeira, as 4 pernas fazem assim. Sem sombra de dúvidas. Então, eu sei que aquela cadeira branca não me aguenta. O que eu faço? Eu pego aquela cadeira que as meninas sentam aqui para tocar os instrumentos. É uma cadeira de ferro. Estão entendendo? É exatamente isso que é o exemplo que eu acabei de dar. É entender, meus irmãos, que Deus, ele sabe exatamente aquilo que nós podemos suportar. Deus sabe o peso, se nós fôssemos uma cadeira, ele sabe o peso que pode ser colocado em nós. Ele não vai colocar mais. Essa é a promessa ou a palavra que Deus nos deu em 1 Coríntios 10, 13. Alguém leia para nós, por favor. 1 Coríntios 10, 13. Primeira Coríntios 10, 13. Tem que ler bem alto para o pessoal em casa poder ouvir. O pessoal em casa também pega a sua Bíblia. 1 Coríntios 10, 13. Quem achou, leia para nós, por favor. Vocês entenderam, meus irmãos? Vocês entenderam ou é necessário que seja desenhado? A palavra de Deus é clara em dizer que não haverá nada que nós não possamos suportar. Às vezes a gente, eu não suporto mais isso. Suporta. Suporta sim. Deus sabe. Deus sabe o tanto que nós podemos. Existem situações que às vezes eu vejo na vida de outros irmãos e penso, puxa vida, se isso tivesse acontecido comigo, eu não sei qual a minha atitude. Mas quando você vê que a pessoa ela vence na sua vida e vê a mão de Deus, independente das coisas que sejam, você vê, não, realmente é um bom testemunho desse irmão ou dessa irmã. Meus irmãos, nós precisamos olhar o contexto das nossas vidas. As coisas não acontecem por acaso. No local onde nós estamos, no contexto que nós estamos inseridos, há sempre um propósito de Deus para que aquela situação ela possa ocorrer, por pior que seja. Por mais que você ame essa vida,
Por mais que você ame esse mundo, eu não digo mundo sistema, mas as belezas que esse mundo oferece. Nem todos nós viveremos 100 anos como nossa irmã Irene. Eu não sei nem se nós chegaremos aos 90 anos como Eduardo. Alguns de nós, Deus sabe os momentos que nós precisamos estar aqui. Alguns, como nossa irmã Luciana, 23 ou 24 anos e Deus chamou para junto de si. Outras pessoas, como nossa irmã Gessi, 70 e poucos anos, Deus permitiu que ela vivesse nesse mundo e fosse levada para junto de si. Então, dentro do propósito de Deus, ele já tem tudo ajeitado. Nós é que precisamos nos conformar com a sua vontade. Nós é que precisamos entender os propósitos de Deus. Novamente, o Ernesto Kraft, ele fala o seguinte: pode-se perguntar, mas por que Deus deveria assim tentar a fé do patriarca por amor de Abraão? Para que ele conhecesse melhor a eficácia da graça que Deus lhe concedera. Então, aquilo que Deus fez foi para que Abraão pudesse ver e entender o tamanho da graça de Deus. Sabemos, acontecerá, lamentavelmente, uma catástrofe natural na Flórida. Aconteceu uma catástrofe natural no Rio Grande do Sul. Naqueles momentos, eu me lembro que preguei. Pessoas na época de Jesus estavam o questionando por que certas coisas aconteceram a certas pessoas. Jesus, ele não quis explicar o porquê. Ele deixou claro o seguinte: se vocês não crerem, vocês também perecerão. Então Jesus, ele queria que aquelas pessoas entendessem que nem todas as coisas existe uma explicação, mas que todos devem estar preparados para caso haja alguma coisa. Lá na Flórida nós podemos orar por aquelas pessoas. Deus é que sabe qual ou quais as situações que ocorrerão, mas cabe a nós orarmos, colocarmos o nosso coração diante de Deus. Então as provações são, portanto, para o bem, ou as provações são, portanto, para o bem de Abraão, mas também para o bem de outros, para que ele fosse exemplo vivo de fé. Ora e pensa o seguinte: se Abraão tivesse matado Isaac, sem Isaac, não existiria Jacó. Não existiriam os 12 patriarcas. E posteriormente não existiriam os reis. E posteriormente não existiria Jesus. Mas como Deus não deixa as suas promessas de lado, assim como ele prometeu lá em Gênesis 3, que haveria o Redentor, ele veio. Ele manteve a sua promessa. 2 Crônicas 32, 31, por gentileza, e a gente vai terminar com esse verso. 2 Crônicas 32, 31, eu quero pedir a sua gentileza para eu ler na versão NVT apenas uma parte do versículo. Então, olha como Deus faz o mesmo conosco. 2 Crônicas 32, 31 nos diz que o Senhor deixou Ezequias por conta própria, a fim de prová-lo e ver tudo o que havia em seu coração. Qual era o contexto desse texto? Deus tinha dito para ele que ele morreria. Ele chorou diante de Deus. E Deus deu para ele mais 15 anos. Só que nesse tempo ele foi nécio. E apresentou todas as riquezas e todas as coisas. E nas suas palavras, não houve nada que ele não deixou de mostrar para os emissários babilônicos. E posteriormente, quando alertado, dizendo que aquilo um dia redundaria em uma tragédia nacional, ele deu de ombros, porque não seria no tempo dele. Olha que miserável. E foi um bom rei. Só que a palavra de Deus é clara. Deus deixou ele, por sua própria conta, para mostrar aquilo que havia no seu coração.
Então, meus irmãos, como Ezequias, nós também somos testados para que Deus revele nossa verdadeira condição espiritual e para nos fazer crescer em dependência dele. Guarde essa frase. As provações são o terreno fértil para a fé genuína. As provações são um terreno fértil para a verdadeira fé. Se todos vocês que estão aqui, vocês que me assistem, a minha família, e nós queremos ser pessoas de fé, nós precisamos entender que haverão provações. Nós precisamos entender que haverá um propósito em tudo aquilo que Deus permitir, quer sejam boas, quer sejam situações ruins. Então, que Deus abra os nossos olhos, abençoe nossas vidas e permita que nós sejamos homens e mulheres de fé. Analise o seu coração. Cada um é que sabe como é que está a sua vida. Cada um é que sabe como é que está a sua fé. Vamos orar. Mais uma vez, Senhor Deus, eu clamo em nome de Jesus que o Espírito Santo do Senhor quebrante os nossos corações. Dá-nos a motivação correta sobre aquilo que nós devemos fazer. Que sejamos homens e mulheres de fé. Que tenhamos por alegria as provações, sabendo que nós não estamos sozinhos. E que elas redundarão em crescimento espiritual. Obrigado, Senhor. Porque essa igreja tem pregado a Tua palavra nesses 36 anos e continuará assim até a volta de Cristo. É o nosso desejo. Mais uma vez estendemos as nossas orações, não só pelos irmãos em Cristo, mas por todos aqueles que estão lá na Flórida. Talvez já sendo... passando pelas dificuldades que esse furacão há de trazer. Tem misericórdia desse povo, Senhor. Mas também faça com que todos possamos enxergar a grandiosidade do Senhor. Dar-lhe glória, Senhor Deus, em tudo aquilo que o Senhor permite. Damos graças a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Você que está em casa, ore com a sua família. Nós que estamos aqui, vamos dividir em grupos para oração.